Olá pessoal, reta normal à superfície. Eu vou pegar uma função f que depende de x e de y e um ponto. O meu objetivo é, aqui está o gráfico da função f, aqui está o ponto e eu estou atrás desta reta aqui. A reta que é ortogonal ao plano tangente naquele ponto. Então, a equação da reta normal ao gráfico da f, que depende de x e y, no ponto é... E aqui está a equação paramétrica da reta. Então, ela passa pelo ponto x0, y0, z0, x0, y0, z0. Aqui vai o parâmetro t. Para cada t que eu substituo, eu encontro um ponto da reta. E o vetor que dá a direção na reta é derivada parcial em relação a x no ponto, derivada parcial em relação a y no ponto, menos 1. Bom, por que é isso aqui a equação desta reta? Daí nós temos que lembrar inicialmente o formato da equação da reta. Então isso aqui é lá do curso de Geometria Analítica. A reta que passa por x0, y0, z0. E tem vetor diretor A, B e C, ela se escreve assim. Isso aqui, ó, derivada parcial em relação a x no ponto, derivada parcial em relação a y no ponto e menos 1, nós já sabemos que é um vetor normal ao plano. Então, o que acontece? Isso aqui, nós já vimos na aula de plano tangente ao gráfico de uma função que depende de x e y, que isso aqui é um vetor ortogonal ao plano. Só que justamente o vetor que é ortogonal ao plano, ele serve como vetor diretor da reta. Então, o mesmo vetor que é ortogonal ao plano é aquele que eu vou usar aqui, ó, derivada em relação a x, em relação a y e menos 1. E em relação a x, em relação a y e menos 1. É o vetor que dá a direção ali da reta. E agora um exemplo mostrando como é que funcionam as contas. Encontre a equação paramétrica da reta normal ao gráfico da função que é 2x² menos y² e o ponto eu escolhi o menos 1, 1, f de menos 1, 1. Então aqui eu trago o gráfico em específico dessa função aí. Então o que eu estou falando é isso aqui, ó. Aqui eu tenho a função f, o ponto menos 1, 1, menos 1, 1, e tem que calcular a f dele. Então eu vou começar assim. A f de menos 1, 1, coloca o menos 1 no lugar do x, coloca o 1 no lugar do y. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então aqui vai ficar 2, menos 1, 1. Então o ponto é o menos 1, 1 e 1. Isso aqui é o ponto menos 1, 1 e 1. Estou atrás da equação aqui da reta que é normal à superfície. Então, nós já vimos o formato, que depende da derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y também. Então, derivando em relação a x, derivada de 2x², 4x. Isso em relação a x. A derivada do y² aqui é 0 quando eu derivo em relação a x. Então, aqui está a derivada parcial, que eu preciso dela no ponto. Então, eu vou colocar o menos 1 ali no lugar do x, ficando aqui com menos 4. Preciso da derivada parcial em relação a y. A de 2x² é 0. Mas a de menos y² são menos 2y. Preciso disso no ponto. Aqui tem o y, aqui tem o y. Coloca ali, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, como é que ficou a equação? Agora basta montar. Lembrando aqui, ó. Aqui na frente vai o ponto. Então, aqui está o ponto, ó. O ponto é o menos 1, 1 e 1. Daqui, né? Menos 1, 1 e 1. E aqui, o vetor diretor são as derivadas parciais e menos 1. Então, aqui, ó, o menos 4. Aqui vai o menos 4 vezes o t. O menos 2. Aqui vai o menos 2 vezes o t. E aqui é sempre menos 1 vezes t. Então, isso aqui é a equação desta reta aqui. E é isso aí.